Olá pessoal, nesse primeiro vídeo da série de integração com o banco de dados MySQL, a gente vai definir toda a configuração necessária para a gente rodar um container do MySQL usando o Docker Compose. Então aqui pessoal, a gente vai fazer a configuração do serviço para o banco de dados, que nada mais é do que o nosso container usando a imagem do MySQL. E para isso eu vou chamar o banco de dados de DB. Vou definir que a imagem vai ser o MySQL na versão 8.4.0. Vamos carregar o nosso .env file para ter acesso às variáveis de ambiente e definir as variáveis de ambiente para o MySQL, como por exemplo o MySQL Database, onde vai ter o nome do nosso banco de dados, o MySQL User, que vai ser o username, o nosso usuário do banco de dados, e o MySQL Password, que é a senha do usuário que a gente definiu. Além disso, a gente vai definir que o MySQL allow empty password como yes, para que a gente possa acessar o nosso banco de dados como root sem usar a senha. E isso vai ser importante, principalmente lá nos testes, quando a gente precisar resetar o banco de dados, fazer o delete dele e a remoção dele, ou melhor, a criação dele, porque daí esse usuário aqui não tem permissão para criação, e esse usuário é definido apenas como permissão para esse banco de dados. Aí a gente, como root, vai poder criar o banco de testes e excluir posteriormente esse banco de testes. Por isso que a gente deixa essa instrução aqui. Então, reforçando aqui que esses dados vêm lá do env, do nosso arquivo .env que está aqui, e depois a gente vai definir esses dados lá. Então, vai vir o DB Database, o DB Username e o DB Password de lá. .env. Então, aqui, pessoal, a gente vai definir essas variáveis de ambiente. O DB host, que seria o nome do nosso container, a porta default 3300, o nome do banco, então vai ser problem underline development, o username para o banco e a senha para o banco, que vai ser o username problem user e a senha problem -pwd. Então são essas variáveis que a gente vai precisar definir no env. E para que a gente tenha essas mesmas variáveis no env.example, eu vou colocar aqui e colocar como env.example. Feito isso, a gente pode tirar também aqui do env o dbname relativo ao path, porque a gente não vai salvar mais em arquivo txt, e sim vamos salvar ele realmente num banco de dados. Feito isso, pessoal, a gente pode vir aqui no terminal e executar o comando docker compose up-d para ver se ele vai levantar o banco de dados. Então aqui podem ver que ele levantou o banco de dados. Caso você não tenha a imagem na sua máquina host, ele vai fazer o download da imagem. E se a gente executar aqui docker compose ps, a gente pode visualizar que o banco de dados está rodando. E para a gente acessar o banco, vamos usar o docker compose exec db bash, para a gente acessar aqui o banco de dados. E para acessar na verdade o container do banco de dados, E realmente para acessar o banco, a gente vai usar o comando MySQL -u problem -user, e seguido do nome do banco que a gente quer acessar, problem development. É um banco de desenvolvimento, até no nome, E aí a gente vai passar a opção "-p" para indicar que a gente vai passar uma senha para acessar. Então, só aqui faltou o "-u", problem user e o "-p". E a senha qual que é? Problem -pwd, que a gente definiu no env. E aí a gente acessa o nosso banco de dados. A gente pode executar o comando aqui show database para ver os bancos que a gente tem, e o nosso problem development está aqui no banco de dados. Então aqui a gente conseguiu configurar o container usando variáveis de ambiente, conseguiu acessar e visualizar que realmente ele criou o banco de dados quando levantou o nosso container. E para ficar mais fácil o acesso, pessoal, eu vou sair aqui do MySQL e do Bash, voltar ao meu host, e a gente vai criar no nosso arquivo run uma função para acessar o banco. Então eu vou definir essa função para o banco de dados e ela vai se chamar
dbconsole. O que vai ter essa função? Vai executar o comando que a gente acabou de executar no terminal, que é acessar o MySQL e o banco que a gente está utilizando, né? Que está lá no Env. Então reparem que para isso, pessoal, preciso passar aqui uma variável de ambiente, né? Só para esse comando chamado MySQL pwd, e aí ele vai pegar da variável de ambiente a senha. Eu não preciso digitar a senha depois de acessar o console. MySQL-u e o username e o database. E para a gente ter acesso a essas variáveis de ambiente, a gente precisa vir aqui no nosso início do nosso arquivo e fazer um source no ponto env. Então ele vai carregar para nós essas variáveis de ambiente. Feito isso, agora para simplificar o comando, eu posso executar o comando run db console. E aí a gente entra direto no console do MySQL, né? E aí a gente pode ver que executar o comando show databases e vamos ter o comando lá, quer dizer, vamos ver o banco problems development que ele criou para nós. E assim a gente pode também sair do MySQL e a gente vai voltar direto aqui para o nosso host. Então o que a gente tem aqui, pessoal? A configuração necessária para execução do container do MySQL e também queremos uma função que facilita o acesso ao MySQL. Além disso, trabalhando com variáveis ambientes definidas no .env, carregado pelo Docker Compose e passando os valores ali para o container do MySQL. E a gente também definiu um env. Então aqui eu já vou fazer um commit, git status, git add ponto, git commit -m e setup MySQL image em Docker Compose. Então a gente fez o setup inicial do MySQL. Então a gente já tem essas funcionalidades prontas. Então, nesse vídeo é isso, a gente só fez a configuração. No próximo vídeo a gente continua com a instalação do PDO.